Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Hoje é o dia, dia 1º de dezembro, teremos finalmente, se esse Auxílio Brasil será permanente de R$400 ou não. Ontem, no último dia de novembro, dia 30, depois de muitas mudanças nos textos, depois de muita modificação, o governo conseguiu por 16 votos a 10. Tivemos a vitória do governo no CCJ, na comissão do Senado. Isso foi um bom resultado. Agora é outra história. Agora tudo muda. Alex, tem esperança de que esses R$400 do Auxílio Brasil seja aprovado de forma permanente? Tenho. Vários comentaristas, analistas, parlamentares dizem o seguinte: agora é que o bicho vai pegar. O governo fez tudo que a oposição pediu. Alterou textos, alterou os R$400 que ia ficar de forma provisória até dezembro do próximo ano, transformou nesse Auxílio Brasil R$400 permanente, fez modificações como o número de pessoas, de beneficiários que serão atendidos de 14,7 agora em dezembro, com a PEC aprovada. Se aprovada, vai atender 17 milhões e no próximo ano esse número vai aumentar mês a mês. Vai entrar uma leva de novos beneficiários, novas famílias para receber no mínimo R$400. De 14,7 sobe para 17 milhões agora em dezembro e janeiro vai entrar mais 300 mil, fevereiro 300 a 500 mil, março mais uma leva, enfim. O governo quer chegar a 20 milhões, talvez 21 milhões de beneficiários. Um programa antigo do Bolsa Família chegou a atender 14,7 e agora poderá chegar a atender 20, talvez 21 milhões. Isso é praticamente quase 6 milhões de pessoas que irão receber no mínimo R$400 de forma permanente. Alex, isso é muito bom, é excelente. É excelente. Alex, agora por que o governo quer fazer isso? O governo quer ser reeleito. O presidente disse que queria pagar R$400 e agora passou na primeira batalha da CCJ, da comissão do Senado hoje. Foram vários debates, muitas cobranças, muitas mudanças. Agora é a hora da onça beber água. Tem um ditado? Agora é a hora onde a onça vai beber água. O governo tem 81 senadores no Senado. O governo precisa de pelo menos 49 votos a favor. Se o governo conseguir 48, vai tudo ladeira abaixo, vai tudo por água abaixo. Se o governo conseguir no mínimo 49 votos a favor, teremos outro segundo turno, ou seja, outra eleição. Primeiro turno, o governo precisa de 49. Se for aprovado, aí teremos o segundo turno. Alex, quer dizer que é muita história, é muita luta para tentar passar isso. Não é mole, não é fácil, é duro. Bora trazer os detalhes? Se for aprovado, aí você que é do Auxílio Brasil, se você que recebeu só 17,84% nesse mês de novembro, viu a queda nos seus valores, muita gente vem reclamando porque vinha recebendo auxílio emergencial de 375, de 250, de 150 e viu o valor cair. E como caiu? O governo só deu um reajuste de 17,84% e muita gente nem esse reajuste teve. Muito pelo contrário, em vez de subir, baixou. Muita gente baixou e a expectativa é de que, se essa PEC for aprovada, a PEC 23, teremos os 400 já a partir do dia 10 de dezembro, R$400, mais uma diferença chamada complemento ou diferença, como eles chamam, retroativa, mas isso ainda será definido. Não é nada certo, será definido esse retroativo. Ou seja, quem recebeu nesse mês de novembro R$100, faltaria 300 para completar 400. Com a PEC aprovada, paga os 400 mais o retroativo. Quanto? R$300. Seria R$700. Junto com o gás. Olha o gás dos brasileiros. O gás vai pagar 30 parcelas a 19 milhões de brasileiros. Pessoal do Cade Único, pessoal do Auxílio Brasil, pessoal do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, as mulheres vítimas de violência doméstica, todas essas categorias, pessoal do Cade Único também, todas essas categorias somadas a aproximadamente 19 milhões de pessoas terão direito a receber a metade do valor médio
Hoje está em torno de R$ 102. Isso quer dizer que os pagamentos irão começar a partir do dia 10 para o pessoal do Auxílio Brasil, R$ 51, R$ 51 referente ao gás do Brasil, o gás dos brasileiros. O valor é pouco, mas nesse momento será muito bem-vindo. Serão 30 parcelas do valor médio do gás dos brasileiros, para 19 milhões de pessoas. Bora trabalhar? Quero desejar um dia abençoado por Deus para você, que dê tudo certo para você. Vamos torcer que essa PEC seja aprovada, vamos torcer que dê tudo certo, afinal de contas, a primeira batalha foi vencida ontem. Foi duro, mas foi vencida. Temos mais 2 batalhas, 2 turnos. Primeiro, vamos torcer que esse primeiro turno, essa primeira votação, o governo consiga, tá? Hoje é dia 1º de dezembro, essa votação iria acontecer ontem, dia 30. Só que temos uma semana de sabatinas. Sabatinas são análises, são entrevistas com futuros ministros, juízes que estão entrando no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. São juízes que estão sendo, digamos assim, recebendo uma promoção. No caso específico do André Mendonça, que está sendo indicado pelo presidente Bolsonaro para tomar uma vaga, né, no Supremo, no STF. E aí, hoje, inclusive, é o dia da sabatina dele. Hoje é dia 1º de dezembro. Por isso que ontem mesmo o Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, ele que é responsável pelo texto, pelas mudanças do texto, inclusive foram várias mudanças pedidas ontem, muitas mudanças mesmo, mas daí o governo conseguiu aprovar nesse primeiro ponto, nessa primeira batalha. Temos agora mais 2 batalhas, ao todo são 3, a primeira foi vencida, temos hoje a segunda, primeira votação. Lembre-se desse número. São 81 senadores, precisamos de 49 senadores votando a favor. Se for aprovada, aí vai para o segundo turno, e dando tudo certo no segundo turno, aí o presidente vai sancionar. Antes, volta na Câmara, mas deve ser uma forma rápida para fazer algumas avaliações na Câmara Federal. Essa deve ser mais rápida, mas já com a PEC, com o projeto aprovado, se passar hoje, tá? E aí o presidente sanciona e já começa em dezembro. Lembro que, segundo o senador Fernando Bezerra, ele já quer pagar os 400 agora, em dezembro, antes do Natal. Quer pagar aí a 17 milhões de brasileiros. Para você que estava recebendo aí 49, 120, 140, 200, vai ser muito bom nesse momento e de forma permanente, não provisório. Provisório era até dezembro do próximo ano. Mas se essa PEC for aprovada, vai ser permanente. Ok? Bora trazer os detalhes? Vamos embora então? Pois é, no Senado a votação seria ontem, mas adiou a votação para hoje, quarta-feira, dia 1º de dezembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ele adiou a votação da PEC, que é a proposta de emenda com a Constituição, dos precatórios, para hoje, quarta-feira, às 16 horas, hoje, dia 1º de dezembro. Portanto, hoje à tarde, o adiamento ocorreu em meio às dificuldades da base do governo em conseguir votos para aprovação no plenário do Senado. A proposta havia sido aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, durante a tarde de ontem. Bem, se aprovada, a PEC dos precatórios vai abrir espaço para o pagamento de R$ 400 por mês. Nesse momento, em dezembro, há cerca de 17 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família. Em 2022, quando o presidente Bolsonaro tentará a reeleição. Após passar pelo Senado, o projeto ainda precisará ser novamente apreciado na Câmara dos Deputados também em 2 turnos, mas aí já seria bem encaminhado, porque passando pelo Senado é uma casa mais distante, é uma casa mais independente, é mais difícil passar no Senado. Nesse momento, pelo menos é isso o que os próprios parlamentares e os comentaristas, os cientistas políticos falam. Aprovar no Senado é mais difícil, mais duro do que na Câmara. Bem, durante o dia de ontem, o senador Fernando Bezerra, esse guerreiro de Pernambuco, relator dessa PEC, promoveu diversas alterações no texto da proposta em busca de apoio parlamentar para aprovação. A intenção era, após a aprovação na comissão, votar no mesmo dia a proposta no plenário do Senado, desde que houvesse acordo entre os partidos. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e o Davi Alcolumbre, que é o presidente da comissão, né, da CCJ. Bem, o Pacheco ele abriu a sessão do plenário perto das 6h30 da noite de ontem e começou os trabalhos colocando em votação indicações para cargos públicos.
A intenção era dar tempo para que o Bezerra, que também é líder do governo no Senado, pudesse fazer eventuais ajustes no texto em meio às negociações com os parlamentares. Vocês lembram que eu falei, né? Várias mudanças foram pedidas e aí o governo, pelo menos o Fernando Bezerra, com seus técnicos, com a sua equipe de assessores, precisava de um tempo para fazer toda a correção, as alterações no texto. Bem, para conseguir votos suficientes, Bezerra já havia acolhido uma série de emendas que são propostas de alteração apresentadas pelos senadores desde a semana passada. E ontem teve vários pedidos de mudança de texto. O Bezerra foi lá, pegou a caneta, corrigiu, mandou os técnicos baterem, digitar, enfim. Essa PEC sendo aprovada, ela vai ser responsável para bancar um novo programa social. Defendida pelo governo do presidente Bolsonaro, a PEC dos precatórios, ela altera uma série de regras para o pagamento desses títulos e o controle de gastos. Um dos objetivos é conseguir uma folga de mais de 106 bilhões de reais no orçamento de 2022, o que viabiliza o Auxílio Brasil. Para atingir o objetivo, a PEC traz duas mudanças principais. Em primeiro lugar, permite o adiamento do pagamento de parte dos precatórios devidos pela União em 2022. Pelos cálculos do Tesouro, isso gerará uma folga de 43,8 bilhões de reais. Também, essa PEC sendo aprovada vai ser bom para os governadores e os prefeitos que devem cerca de 143 bilhões de reais à União. E a PEC sendo aprovada vai ser efeito cascata, efeito dominó, também vai ajudar esses municípios e esses governos estaduais. Por isso que a gente sabe que vários prefeitos e governadores querem também ter essa folga, por isso estão cobrando dos seus senadores, dos seus estados que de repente querem votar contra, revejam seus votos para votar a favor. É uma PEC que vai ajudar o governo a ter folga, o governo federal, mas também vai fazer um efeito dominó. Sendo aprovada, vai ajudar os prefeitos e governadores a terem uma folga nesses precatórios. Só para você ter uma ideia desses 143 bilhões de reais que estados e municípios devem à União, quase 51 bilhões de reais, só o estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo devem esse valor, mais de 50 bilhões. Estado de São Paulo e a prefeitura, ou seja, a capital e o estado devem mais de 50 bilhões. Ao todo, são 143 bilhões que os estados e as prefeituras estão devendo. Ou seja, eles também têm interesse que essa PEC seja aprovada para ter uma folga. Uma folga. Muita gente às vezes fala que essa PEC dos precatórios, principalmente a oposição, usa os termos de PEC não dos precatórios, chama PEC do calote. Por quê? Lembre-se, quem precisa dessa PEC aprovada é quem é principalmente de baixa renda. Quem está na fila de espera do Bolsa Família esperando uma oportunidade, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Quem precisa de receber esses R$ 400, que é a favor da PEC, viu agora em novembro como é ruim receber pouco. E recebeu agora, nesse mês de novembro, muita gente teve só um reajuste de 17,84%. Ou seja, com essa PEC aprovada, pessoas que receberam 48, 110, 140, 200, 240, enfim, essas pessoas vão pular para, no mínimo, R$ 400 a partir de dezembro. E não vai ser só temporário, vai ser permanente. Então, as pessoas de baixa renda são a favor, pelo menos na sua maioria, que haja um entendimento sobre isso. Porém, quem é contra é a oposição. A oposição sabe que essa PEC aprovada vai ser bom para a imagem do presidente Bolsonaro, ou seja, para ele vai ser uma imagem forte. Isso vai gerar apoios. Imagina aí, você ganhando hoje do Auxílio Brasil 48, ou 120, ou 150, de repente pulando para R$ 400 no mínimo. Isso a oposição não quer, porque vai ajudar a reeleição do presidente Bolsonaro, independentemente se alguém vai votar nele ou não. O pessoal que vai receber esse auxílio, tem gente que vai receber esse aumento, se a PEC for aprovada para R$ 400, mas independente, tem gente que não vota, né? Mas na grande maioria tem muita gente que passa a apoiar. Porém, se a PEC não for aprovada, aí vai ser um tiro no pé do governo, porque o governo vai ser obrigado a ter que mexer naquele plano B, que é chamado de
prorrogação do auxílio emergencial. Essa já é outra história. Inclusive, a gente que vem acompanhando os bastidores no Planalto de Brasília sabe que vários parlamentares, tanto da oposição quanto da situação, que apoiam o presidente Bolsonaro, querem que o presidente, independente do resultado dessa PEC, prorrogue o auxílio emergencial para dezembro, principalmente para 25 milhões de brasileiros que estão sem nada, não receberam nada em novembro. E aí seria uma forma de dar um presente de Natal, uma forma de ter um Natal digno, prorrogar o auxílio emergencial para 25 milhões, pelo menos para esse mês de dezembro. É aguardar, tá? Bem, eu falei que, em primeiro lugar, sobre o objetivo da PEC, né, sendo aprovada as duas principais mudanças. A primeira permite o adiamento do pagamento da parte dos precatórios, tanto governo federal quanto governos estaduais e municipais. Lembro que os precatórios são títulos que representam dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e empresas, proveniente de decisões judiciais. Quando a decisão judicial é definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da programação de pagamentos do governo federal. Sobre isso, o próprio presidente Bolsonaro diz o seguinte: esses precatórios está aí rolando, feito uma bola de neve, há mais de 20 anos. Ou seja, desde a época do ex-presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff, do Michel Temer, e agora caiu no colo do presidente Bolsonaro. Ou seja, a justiça quer que pague contas de 20 anos, tudo de uma vez só. E pegou no momento de pandemia, onde o PIB, Produto Interno Bruto, né, caiu, onde muita gente está desempregada. Enfim, é aquela coisa. Você tem dinheiro hoje, as contas chegam, você pode pagar, mas de repente as contas podem chegar no momento onde você bateu o carro, onde cortaram a sua luz, ou de repente alguém adoeceu, o seu plano estourou, o cartão estourou, aí você chegou, uma conta chegou no momento para lhe cobrar onde você está sem dinheiro, está apertado. Esse é o momento de você pagar as contas, não tem como pagar as contas. Então, alguns analistas dizem que essa é a situação. Se o governo não estivesse passando por uma pandemia, se a economia estivesse forte, se viesse no nível bom, dava para pagar tranquilamente essa PEC dos precatórios. Então são dívidas de 20 anos, de governos antigos, e tudo agora para pagar nesse período. O próprio ex-presidente, aliás, o próprio presidente Bolsonaro, ele falou: como é que vocês querem que eu pague tudo isso, contas da época de Lula, que eu pague agora, tudo de uma vez só? E aí houve vários questionamentos. Por que vocês não vão cobrar Lula ou não cobraram a Lula naquela época, quando ele era presidente? Então tem muita coisa que comentam, uns acusam, outros defendem, enfim, mas essa é a situação, tá? Em segundo lugar, a PEC muda o teto de gastos, a regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior, ocorrido pela inflação. Críticos dizem que isso representa, na prática, um furo no teto de gastos. Com isso, haverá uma folga de mais de 62 bilhões de reais no próximo ano, pelos cálculos do Tesouro Nacional. Então, são duas situações. O problema, ou a questão é, o governo, nesse momento, está correndo contra o tempo. Tem coisa que tem que ser aprovada antes do ano acabar. Próximo ano, ano eleitoral, tem muita coisa que a lei proíbe, não pode. Já em vigor, o Auxílio Brasil substituto do Bolsa Família paga atualmente, né, esse reajuste de 17,84%, que muita gente vem reclamando, e aí o valor médio do antigo Bolsa Família, que estava na casa de R$ 189, R$ 190, subiu agora para R$ 217. Tem gente que recebe mais, tem gente do Auxílio Brasil que recebe menos, bem menos. E agora, se essa PEC for aprovada, esse valor vai para R$ 400. R$ 400 no mínimo e de forma permanente. E aí o governo está correndo contra o tempo para tentar aprovar isso e conseguir apoios. Durante toda essa noite de ontem, no último dia do mês de novembro, e hoje também, durante toda a manhã, essa manhã toda vai rolar muitos contatos, muitas ligações, muitas reuniões para tentar convencer senadores indecisos ou senadores da própria oposição. O governo já está em contato com vários senadores para tentar inverter, ou seja, quem votou contra ou quem pensa votar contra, votar a favor dessa PEC, a PEC 23, para aprovar os R$ 400, e junto com essas ligações também, por trás tem prefeitos e governadores que já estão ligando para os seus senadores de oposição. A questão é, nem todos vão querer votar a favor, por isso que há uma grande pressão. Prefeitos e governadores também, a maioria deles, ou uma parte deles, também querem que essa PEC seja aprovada, porque aí terá uma folga
nessa questão de precatórios. Lembro, são mais de 143 bilhões de reais que municípios e estados também devem e não só o governo federal, tá? Bem, desde o início das discussões no Congresso ontem, a PEC foi alvo de críticas da oposição e de parlamentares independentes. A proposta foi vista como estratégia do governo Bolsonaro para conseguir apoio popular em ano eleitoral e para obter suporte parlamentar no Congresso. Isso é o que a gente vem falando há tempo, né? Muita gente sabe dessa situação. Por trás de tudo isso, se o governo conseguir pagar os R$ 400 com essa PEC aprovada, vai ser muito bom para tentar ser reeleito, ou seja, vai ser bom para a imagem do presidente Bolsonaro. Mas se não passar essa PEC, vai ser péssimo. E aí entraria aquele plano B, da prorrogação do auxílio emergencial. Ainda não foi descartada essa chance, tá? Parlamentares da oposição em especial alertavam que a folga fiscal calculada pelo Tesouro em mais de 106 bilhões de reais abriria espaço para o pagamento de mais emendas de relator, as emendas do chamado orçamento secreto usado pelo governo para manter sua base de apoio. E a gente vem acompanhando isso e sabe que muita coisa vai rolar durante toda essa manhã de hoje. O dia está só começando e a expectativa é muito grande. Olha, mais de 15 capitais, mudando de assunto, falando sobre essa variante que está chegando aqui no Brasil, lamentavelmente. Ontem começou com dois missionários que vieram da África. Foi confirmado essa variante, a Ômicron, e esses dois missionários que chegaram da África, e hoje pela manhã a informação que está chegando, informações atualizadas, segundo a própria Anvisa, que esse número já aumentou para 8. Cerca de 8 pessoas, 8 casos de Ômicron já foi confirmado. Então, isso é lamentável. A gente torce que não aconteça o que aconteceu com aquela beta, com a delta, enfim, com a Covid-19. É triste isso, a gente tentar enfrentar tudo isso de novo. É lamentável. Vamos torcer, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, porque o que a gente vê, essa pandemia, o que está fazendo de pessoas pobres, ficarem mais pobres, pessoas em situação de miserabilidade, comércio, indústria, a gente já viu aí a situação, porque a variante, essa Covid, chegou e arrebentou com a economia e com a saúde, e fez vítimas e mais vítimas. Só no Brasil foram mais de 610 mil pessoas que partiram. A gente torce, a gente pede a Deus que tenha misericórdia do nosso povo, do seu povo. É difícil. Vamos torcer que esse Ômicron, essa nova variante, não chegue como foi a Covid-19. É lamentável, é muito triste. A gente está acompanhando vários casos em todo o mundo. Começou na Holanda, tudo indicava que tinha sido na África, mas antes de chegar na África, de ser descoberta essa aí, primeiro chegou na Holanda, foi descoberto casos e mais casos, primeiro na Holanda para depois na África. Só que o anúncio partiu primeiro como se tivesse começado da África. Mas aí, depois de muitos detalhes, muitas atualizações, foi realmente de fato confirmado que essa variante estava já pairando, já estava aí na Europa primeiro do que na África. Resultado, vamos torcer, vamos pedir a Deus, vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia da gente, do seu povo. A gente não está preparado para outra pandemia dessa. Está difícil, gente. Tem muita gente passando fome, desempregada. Você está vendo a economia aí. Está difícil, está muito duro mesmo. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje, portanto, teremos a primeira votação. Primeiro turno, vamos torcer que dê tudo certo. Dependendo da votação, se o governo conseguir os 49 votos dos 81 senadores, pode rolar até na sequência o segundo turno hoje mesmo, tá? Vamos acompanhar tudo isso de perto. E lógico que a gente vai trazer mais informações durante todo o dia de hoje, tá? Não esquece de dar o joinha, dá o like, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.